Vais fazer uma pequena introdução do teu nome, se quiseres dizer a tua idade e a tua profissão. Ok. O meu nome é Filipa, tenho 47 anos e sou professora de primeiro ciclo, há quase 25. Então, conta-me um bocadinho a tua história de como é ser cristã e depois como foi ser cristã com o cancro. Ok, então é assim. Já vou dizer com que idade é que eu comecei a frequentar a igreja, que é para as pessoas terem assim uma Sim, noção. e estamos na tua igreja. E estamos na minha igreja. Eu entrei nesta igreja com 6 anos, fui trazida pelo meu avô e nunca mais deixei. Portanto, tenho 41 anos de igreja em Moscavide. Como é que eu era antes do cancro? Foi a primeira pergunta que tu me fizeste. Sim. Era uma mulher que acreditava em Deus, que lia a palavra, que procurava andar segundo a palavra, mas o cancro para mim, e eu sei que isto é uma coisa que às vezes as pessoas ficam assim um bocado chocadas quando eu digo isto, porque eu, se voltasse atrás a 2010, que foi o ano em que o cancro foi detectado. Ou seja, já fez 10 anos? Vai fazer 10 anos em outubro. Uhum. O cancro foi detectado em outubro de 2010. Eu, se voltasse atrás e se me dissessem assim, gostavas de ter passado por isso, eu vou-te dizer que eu amei ter passado por um cancro. E às vezes isto faz confusão a algumas pessoas que nos ouvem, não é? Sim. Como é que alguém que teve um cancro, olha, porque há sempre coisas na nossa vida que nós gostamos de apagar. Há sempre aquelas coisas que nós dizemos, não, eu se pudesse voltar atrás não teria passado por isto. E eu amei ter passado por um cancro. Porque foi uma aprendizagem? Porque o meu relacionamento com Deus cresceu de uma forma brutal. Eu posso mesmo dizer exponencial. E isso eu não troco por nada da minha vida. A minha experiência com Deus foi... Se já era marcante, e se eu já achava que era uma mulher de fé, então passou a ser uma coisa brutal. Então, ou seja, tu cresceste depois do cancro. Eu cresci Consideravas-te pequenina antes do cancro? Considerava-me uma cristã normal. Considerava-me uma cristã normal. A questão é que, quando te dão um diagnóstico de cancro... Essa era a minha pergunta seguinte. Qual foi a tua reação? Exato. Quando nos dão um diagnóstico de cancro, e às vezes as pessoas têm um pouco de receio a falar da palavra, porque se nós formos a ver, os seropositivos têm medicação, os doentes hepáticos têm transplantes, e o cancro é sempre aquela doença que fica assim no ar, porque há sempre aquela coisa, é detectada a tempo, ou não é detectada a tempo, os tratamentos vão dar resultado, ou não vão dar resultado. Então, quando te dizem assim, com 37 anos, você tem uma doença grave, é um cancro, cai-te o mundo, cai assim em cima de ti, cai completamente, ficas sem chão, ficas sem chão. Mas depois, é assim, depois de ouvires o diagnóstico e o que tu tens, andas na luta. Exato. E depois há sempre aquela pergunta, mesmo sendo cristão ou não, que é, porquê eu? Tu fizeste? Eu não fiz. Tu não fizeste? Eu não fiz. E porquê? E vou te dizer porquê. Porque quando me deram o diagnóstico, eu tive uma percepção clara de uma coisa que eu te vou dizer. Deus trabalha com as pessoas de maneira diferente e ninguém é supra-sumo no meio evangélico e no cristianismo. Ninguém é supra-sumo. Ninguém está acima de ninguém. É isso? Ninguém está acima de ninguém. Exato. Deus funciona comigo de uma maneira, trabalha na minha vida de uma maneira. A palavra dele é a mesma para toda a gente. Mas ele depois tem maneiras de trabalhar até de acordo com as nossas próprias características. Ele trabalha connosco. E eu, durante meses, literalmente durante meses, eu acordava sempre com um versículo na cabeça, que está em Salmos 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Pai. E eu não me apercebi, eu durante meses
aquele versículo, assim que eu acordava, batia em mim. Era a primeira coisa que me vinha ao pensamento. No dia em que o cancro é diagnosticado, eu disse assim, já percebi porque é que tu me andavas a avisar. Ou seja, Deus disse-me, avisou-me antes, e aquele versículo tornou-se fé, porque a palavra vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, não é? E aquilo cresceu em mim de tal maneira que quando eu tive o diagnóstico, eu percebi. Sim, porque às vezes nós recebemos sinais e ele fala connosco e nós não o percebemos porquê. E depois há sempre aquele... E eu não tinha percebido porquê até aquele dia. Exato. Naquele dia eu percebi, eu percebo-te, Deus, eu percebo o que é que tu me mandavas a dizer. Nunca duvidaste então? Nunca duvidei, quer dizer, o não duvidar, depois nós durante a doença temos altos e baixos, né? Porque as nossas emoções mexem muito connosco. E as nossas emoções... Foi muito doloroso o teu processo? O meu processo foi muito calmo. Foi muito calmo. Eu posso te dizer que eu fui diagnosticada em outubro. Eu tive a certeza em novembro, mas em outubro, assim que me fizeram os exames, disseram logo que eu tinha, mas tive que esperar pelo resultado da biópsia, que só veio em novembro. Sim. E na minha escola, por exemplo, eu só tive de avisar a minha coordenadora por causa dos exames que eu ia fazer, e na minha família só sabia o meu marido na altura. Mais ninguém sabia. Mas não duvidaste, depois da pergunta que eu estava a fazer antes. Tu estavas a dizer que o processo foi muito calmo e por isso é que não duvidaste, porque o processo foi calmo. Estavas a falar dos altos e baixos da doença. Os altos e baixos da doença é assim. Os médicos dizem-te uma coisa, depois de fazeres todos os exames e passares para a fase da operação, eles dizem... Eu lembro-me de uma conversa que a médica teve comigo no dia em que eu entro no bloco operatório. Estava toda preparada e ela disse assim: Filipa, nós estamos a pensar tirar esta parte da mama, mas se você acordar sem mama, é porque não havia nada a fazer. E isso é mais uma, percebes? Nós somos mulheres. Porque nós somos mulheres, é mais uma. E quando eu acordei da operação, ela disse-me assim: só lhe tirámos a parte da mama que foi necessária e fizemos o teste aos gânglios e está tudo bem. Mas os próprios médicos, antes de abrirem a pessoa, não sabem... Estavam na dúvida. Estavam na dúvida. Apesar dos exames serem sempre... são conclusivos os relatórios, mas são inconclusivos de quando a pessoa está no bloco. No bloco pode haver sempre algumas... Que eles não estão à espera, é isso? Alguma coisa que não estejam à espera. Sim. E então, tu és mãe. Eu sou mãe. Queres dizer a idade do teu filho neste momento? O meu filho tem 16 anos. É a coisa mais linda do mundo. Então é igual à mãe. tinha que dizer isto. O meu filho tem 16 anos. Na altura, ele fez 7. Na altura, em 2010, ele fez 7. Como é que abordaste a situação? Só lhe disse que a mãe está doente, mas vai correr tudo bem. E como é que ele ficou? Ele ficou tranquilo, porque é assim, quem soube depois que eu tive um cancro, ninguém a esperava, porque a minha tranquilidade era brutal. Pois, já estás a saltar um bocado. Vamos aí na paz do filho. Porque eu tenho uma cábula, não é? Tinha uma cábula lá em casa que me disse: faz esta pergunta, que era: tu dizias a toda a gente, ou tu chegaste ao pé de uma pessoa e dizias: eu estou em paz. Eu estou em paz. Yeah. Mas tu estavas mesmo em paz ou tu dizias isso para te mentalizar? Não, eu estava mesmo em paz. E disseste isso ao teu filho? E disse isso ao meu filho. Mas para te explicar como é que era a minha situação lá em casa. A minha situação lá em casa era uma situação... Eu fazia a minha vida normal, eu ia para o trabalho, tinha a minha turma. As minhas colegas só souberam que eu tinha um cancro na semana em que eu fui ser operada. Eu tive 3 meses. Sim, porque tu... Sem ninguém saber nada. A minha vida era com um sorriso nos lábios, mas tinha os meus momentos. Os meus momentos eram em casa, através de uma passagem. Deus fala muito comigo através de
ou traz-me uma canção, ou traz-me um versículo, ou traz-me uma passagem. E há uma passagem que está em 2 de Reis, que foi a passagem que eu li desde o momento que eu tive o cancro até ao dia da minha operação, todos os dias. E quando eu estava mais angustiada, porque tu tens um filho de 7 anos e dizes assim, como é que vai, se isto correr mal, eu dizia sempre, Deus, se isto correr mal, e se tu me levares, guarda o meu filho. Uma mãe, quando tem um diagnóstico destes, pensa sempre, guarda o meu filho. Só que aquela passagem trazia-me, é uma passagem da mulher sunamita que perde o filho e depois o filho ressuscita, e aquela passagem eu lia diariamente a mesma passagem, e aquilo trazia-me uma paz brutal mesmo. Então foi tudo nas calmas com ele. Então foi tudo nas calmas. É assim, porque eu na altura também era pequenina e lidava contigo e via-te super bem. Super bem. Eu tinha uma senhora lá em casa que chorava. Chorava e eu... Mas ela está bem. Mas ela está ótima. Olha, eu vou-te dizer o que as minhas colegas, quando souberam que eu tinha... Quando eu chamei-as à mesa, no intervalo, e disse, olha, tenho que vos dizer uma coisa, só a coordenadora é que sabe, mas eu vou-vos dizer, eu vou ser operada a um cancro. Elas choraram, porque a irmã já tinha tido um cancro de mama também. E então ela disse, ai, mas tu não sabes o que isso é. E eu digo assim, está tranquila, porque Deus disse-me que eu não morro. E ela diz assim, mas como é que tu sabes? Eu disse, eu sei, Deus disse-me, não vais morrer. Porque a maioria das pessoas, as tuas colegas acreditam em Deus? Acreditam em Deus e outras acreditam noutras coisas. E nisto no cristianismo nós fomos chamados para amar o próximo como a nós mesmos. Exatamente. E nós fomos chamados para respeitar. Exato. E uma das minhas colegas de escola, que até é mais do que uma amizade, acredita em Deus, mas acredita noutras coisas também, e até foi ela que me disse, como é que tu sabes? Eu disse, eu sei porque Deus disse. Era como se fosse uma voz audível dentro de mim. Exato. Lá está, pela preparação toda que eu tive anterior, porque aquele versículo andou comigo meses sem eu saber porquê. E agora, só para te dizer, não tem a ver com o cancro, mas há uma parte da minha vida que está a acontecer agora, que começou a acontecer durante o tempo da pandemia, da Covid-19, que há um versículo que eu todos os dias o cito. E eu ainda não percebi o porquê. Mas como já sabes. Mas como já tive uma experiência Exato. passada com Deus, eu digo assim, tu estás-me a dizer isto por alguma coisa. E há uma parte que eu já percebi, mas ainda não cheguei lá. E então, e depois, tu foste operada? Fui operada, em fevereiro. Exatamente, era isso que eu te ia perguntar, a duração. Eu fui diagnosticada em outubro, eu era para ser operada em janeiro, mas em janeiro, no dia em que eu era para ser operada, o meu sobrinho com 17 anos morre de cancro. E então a operação foi... Eu pedi, cheguei ao hospital e disse, eu não vou ser, porque aconteceu isto e eu não quero ser operada nesta situação, e então adiaram 15 dias depois. Então fui operada em fevereiro. Ok, então eu vou-te fazer uma pergunta que não estava planeado, porque também não estava à espera que dissesse isso. Aí tu fizeste a pergunta a Deus, porque ele? Porque ele tinha 17 anos. Sim. E aí tu fizeste essa pergunta? Sabes que... Ninguém está à espera, não é? Sim, ninguém está à espera. E eu costumo dizer isto, e é verdade. Na minha vida é mesmo muito verdade. As coisas que são com os outros custam-me mais do que as coisas que são comigo. Eu também sou um bocado assim. Percebes, Marta? Porque é assim, as coisas que são comigo, eu digo sempre, Deus tem um propósito. Yeah. Deus tem um propósito. Ok, aconteceu, Deus tem um propósito. Quando acontece aos outros, eu tento perceber o propósito, mas muitas vezes não entendo. E quando tu não entendes o propósito, tu ficas frustrada, porque tu, como ser humano, gostas de saber o porquê das coisas. Por isso é que eu disse, eu tive um cancro e foi das melhores coisas que me aconteceu. Das melhores coisas, porque se eu voltasse atrás, eu dizia assim, Deus, eu quero ter outra vez, quero passar naquela data, naquele dia, e quero que seja diagnosticado. Não quero apagar isto na minha vida, porque foi muito importante para mim.
E tu já falaste que retiraram aquele pedacinho da mama. Um pedacinho que era um pedação porque eu tinha ovos estrelados. As minhas mamas eram autênticos ovos estrelados. Isto pode-se dizer, né? Claro, claro, claro. Eu tinha ovos estrelados, então eu fiquei literalmente com meia mama. E qual era o prognóstico? Tu já dissemos que é uma coisa antes e uma coisa durante, mas o que é que eles te diziam sempre? E o que é que eles disseram depois? O que eles me diziam era, à partida, vai só fazer radioterapia, mas se não for o que nós pensamos, ou aquilo que está projetado, que vem através dos exames, há sempre uma projeção que se faz, se não der a radioterapia, vamos fazer quimioterapia. Nunca te caiu o cabelo? Não, porque eu fiz só radioterapia, mas fiz 60 sessões. Já não se faz 60 sessões de radioterapia neste momento, mas em 2011 eu fiz 60 sessões de radioterapia. Isso é muito forte. É muito, as primeiras tu levas na boa, é como se bebesse um copo de água todos os dias. Quando chegas ao final já não é bem assim. Porquê? Porque a radiação que tu levas é tal, eu posso te dizer que eu tive 2 anos sem poder ir à praia. Porque a médica dizia-me, se você for à praia, tem que besuntar-se toda de creme, vestir uma t-shirt e estar debaixo de um chapéu. E eu dizia assim, para ir à praia nesses moldes, prefiro não ir. Claro. Então eu tive 2 anos sem ir à praia e o fim da radioterapia tu já ficas cansado, porque a radiação é muito forte, a pele do peito fica muito, apesar de tudo o que nos dizem para fazer antes e dá resultado. Portanto, todas as senhoras que passem por radioterapia, eu digo, façam tudo o que os médicos dizem, tudo. Eles estão cá para nos ajudar. Eu fiz tudo aquilo que eles disseram e realmente sim, mas ao fim de 2 anos, quando eu ia ao médico, e para os médicos é muito normal o toque. Isso é uma coisa que por exemplo, a parte de ter tido um cancro me fez cair muito a ficha. Nós às vezes, somos muito obcecados com o corpo, não se pode tocar, não se pode isto, não se pode aquilo. Bem, para já as mulheres quando são grávidas percebem logo que há toques. Quando se tem um cancro de mama, os médicos, e pode ser uma médica ou pode ser um médico, não é? Eles tocam. E quando eu fiz, após a radioterapia, 2 anos depois, quando eles me punham uma mão na mama direita e uma mão na mama esquerda, ainda havia mais calor na mama direita, 2 anos depois. Derivado ao tratamento? Derivado ao tratamento, à radioterapia. Uau! E o teu filho via-te desanimado por causa da radioterapia? Pronto. Não. Nunca te viu? Não. Porque lá está, era aquela questão. Não. Tu não mostavas? Não. Eu quando chegava, eu lembro-me de uma pessoa que me dizia assim, então Filipa, como é que estão os tratamentos? Eu dizia, neste momento faltam tantos. Eu via os tratamentos assim, 60, 59, 58, 57. Eu contava sempre os que me faltavam. Foi a maneira que eu arranjei dentro de mim de me ajudar, no fundo de me ajudar e de ultrapassar. E os médicos diziam-te que haveria a possibilidade de voltar a ter um cancro ou o que é que eles te disseram? Não. Na altura eu tinha 37 anos, eles perguntaram-me, a única coisa que eles me disseram, aliás, para as pessoas que nos estão a ouvir e para as mulheres que têm cancro de mama ou que poderão vir a ter cancro de mama, nós temos eu fui assistida no Sistema Nacional de Saúde e foi brutal. Eles são impecáveis, ajudaram-me em tudo, eles dão apoio psicológico. Eu recusei porque eu sentia que não precisavas. Que não precisava. Eles ajudam-nos em tudo, eles dão-nos um ótimo acompanhamento e na altura, como eu tinha 37 anos, a única coisa que eles me perguntaram antes da operação era se eu queria se eu queria congelar óvulos, porque durante o tratamento tu não podes engravidar. E então eles perguntaram-me se eu queria congelar óvulos e eu disse que não.
Porque após a radioterapia tu tens um tratamento que é um tratamento que é básico em todas as situações de cancro de mama, que é o tamoxifeno, que é um medicamento que tu tens de tomar durante 5 anos. Ok. E que eu só tomei um, na altura. E então eles diziam que havia a possibilidade ou que não havia a possibilidade? Se eu fizesse à partida, não havia, mas nunca se sabe, não é? Pois. Porque nós somos seguidos de 6 em 6 meses, depois passamos de 1 a 1 ano. Há aquela parte da remissão, certo? Eu estou a dizer bem? Remissão? Sim, mas eu não tive isso, porque no meu caso como a remissão é quando tu fazes normalmente um tratamento antes para ver se encolhe, Okay. se o cancro encolhe. Mas neste caso eu não fiz, eu não fiz nada antes, eu fui operada, a peça, que se chama assim, a peça foi retirada e depois de se retirar a peça faz-se a análise, descobre-se qual é o grau e daí é que depois vem o tratamento. Conforme o grau e depois os gânglios linfáticos estão afetados ou não, é o tratamento que te dão. Como os meus gânglios foram retirados na altura 7, mas nenhum estava infectado, só fiz a radioterapia e depois o tratamento do tamoxifeno, que eu só fiz 1 ano, porque me dei muito mal com ele, muito mal com ele. Passado 9 anos aconteceu se calhar aquilo que menos esperavas ou... Esperava. Pronto, e conta-nos lá um bocadinho. Então é assim, também tem uma mão de Deus, porque é assim, na vida tudo tem uma mão de Deus e tem um propósito. E eu acho que isto é um grande testemunho, juro, a sério. Eu de 2011 a 2018 andei com meia mama e nunca me importei de ter só meia mama, mas isso, porque tinha já feito em 2014, salvo erro, fiz um lipofilling, que é retirar gordura de ti própria para preencher a parte de mama que tu não tens. Eu fiz um lipofilling e correu super mal. Correu super mal. Eu fiquei, as minhas pernas, cada perna ficou o dobro. Correu mesmo mal. Foi uma coisa que não se aplicou a mim. E já agora digo, não sei como é que as pessoas conseguem, têm coragem. Nós estamos a falar à vontade, não é? Estamos sim, senhora. Não sei como é que as pessoas têm coragem para fazer lipoaspirações, porque não sabem o que é. Pois. Aquilo é um género disso, mas eu filo por uma necessidade oncológica, né? assim. Sim, uma necessidade oncológica, e é horrível. E então a mim correu tão mal e pronto, eu desliguei. Em 2014 desliguei. Em 2018, voltando à conversa, eu disse assim, não, de 2019 não vai passar, eu vou vou arranjar a minha maminha, vou aqui ficar jeitozinha também. Eu acho que foi um bocado, sabes, a idade, sabes? Pois. A idade começou assim a pesar, eu digo assim, tenho 46 anos, tenho que fazer assim, tenho que me arranjar um bocadinho para isto estar aqui mais certinho. E o que é que eu fiz? Fui a uma consulta em 2018, em novembro, aí já não quis o Sistema Nacional de Saúde, porque estava em lista de espera e porque nunca mais acontecia, e então fui ao Champalimau, a um médico de referência, que eu já conhecia de trabalhar no Hospital de São José, e fui lá, falei com ele e marcámos a operação para abril de 2019. Entretanto, eu em março tenho um acidente na escola a jogar basquete com os miúdos, e como ia ficar inutilizada da parte de cima e as pernas também não estavam a funcionar porque eu andava de muletas, tivemos que ultrapassar e fui operada em junho. Mas eu tinha, em julho, mas antes da operação eu levei, porque ninguém é operado em Portugal e faz uma operação estética sem ter os exames todos confirmados e reconfirmados que está tudo bem. E o que é que eu tinha desde o princípio? Desde o princípio da primeira operação,
no sítio onde foi retirado A peça? a peça, eu fiquei com um género de um berlinde. E o berlinde, que eu chamava-lhe o meu berlinde, o berlinde ia aumentando, que era como se fosse um quisto seroso. Ok. Pronto, ia aumentando, e aquilo ia aumentando todos os anos, aumentava um bocadinho desde 2011 até 2019. Eu vou para a operação, os meus exames estão todos espetaculares, fiz tudo o que havia para fazer e sou operada em julho do ano passado. Fiquei jeitozinha e faço os pensos com a regularidade. Como eles retiraram o tal berlinde e tudo o que é retirado dentro de nós numa cirurgia vai à análise, aconteceu o inesperado. 14 dias, nunca mais me esqueço, 14 dias depois de eu ser operada, o médico entra branco, quando eu estou a fazer o penso, no Champalimau, entra branco e diz-me assim: Ana, porque eu sou Ana Filipe, Ana, eu tenho uma coisa para lhe dizer, você tinha um cancro dentro de si e eu... A primeira vez que ouvi que tinha um cancro foi de uma maneira, esta vez foi de outra. Eu disse assim: não, doutor, você está a brincar comigo. Pois. Eu fui ridícula, né? Porque os médicos não brincam com estas coisas. Eu já fiz essa questão também a um médico meu, portanto eu não te julgo. Não me julgas? Não, porque eu também já fiz. Eu disse assim: doutor, desculpe lá, doutor, mas é assim, você está a brincar comigo. E ele disse assim: não, Ana. E ele branco. Ele disse: não, Ana, antes tivesse, nós mandámos analisar e você tinha um cancro dentro de si e agora vai ter que ser operada de novo. E voltaste a fazer aquela pergunta, não tinhas feito, mas aí fizeste? Porquê outra vez? Porquê? Não. Como é que foi a tua reação? Sabes qual é que foi a minha reação? Foi assim: Deus, eu sabia porque é que eu tinha que ser operada em 2019. Porque há um propósito para tudo, não é? Pois. Porque realmente eu tinha metido na cabeça que eu queria ser operada em 2019. Porquê? Porque isto está muito engraçado. Por isso é que eu digo, era aquilo que tu estavas a dizer. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu sou cristã. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Cada um acredita no que quiser, o meu respeito, o meu amor, mas eu acredito no meu Deus amado. E eu sei que Ele cuidou de mim, eu sei que Ele cuida de mim em todas as circunstâncias, mesmo naquelas que são aflitivas, porque tu sais de uma operação em julho e sabes que 1 mês e 4 dias depois tu tens que ser operada novamente, nova anestesia geral, né? Tu dizes assim, mas, oh Deus, mas depois pões-te a pensar, mas havia um propósito, porque eu disse, 2019 eu vou ser operada. E então eu vou-te explicar. Eles retiram a peça é levada para a análise e eu tenho exatamente o carcinoma, tal e qual, no mesmo sítio onde eu tive. Era mais grave ou menos grave? Eles não me disseram. Ok. Mas a minha primeira consulta, antes da operação, foi horrível. Porque ele disse-me assim, o meu médico, que já não era do Sistema Nacional de Saúde, no Sistema Nacional de Saúde foi em São José, ali no Champalimau, são 2, porque eu tive o operador de estética oncológico e tive mesmo depois já o médico oncológico de mama, não é? E nessa consulta ele disse-me assim, eu sei que você é contra, porque eles falam muito connosco. Tem que falar, né? Eu sei que você fez estes tratamentos de radioterapia, eu sei que você não gosta de quimioterapia, mas você vai ter que fazer quimioterapia. E eu olhei para ele e disse assim, não vou não. Não vai acontecer. Não vou não. E ele diz assim, oh Ana, mas eu disse, não doutor, eu não faço. Eu sei que eu não vou fazer. Mesmo que vocês me digam para eu fazer, eu não o farei. Isto antes da operação. O que é que eles me fizeram na operação? Na operação, eles tiraram a peça porque o médico de estética retirou-me o cancro. O cancro estava dentro de uma cápsula.
uma autêntica cápsula. Lá está o berlinde que eu chamava. Ele retirou o berlinde e quando o abriram viram que era um carcinoma e depois eu tive que fazer uma segunda operação para ser raspada até à costela, porque eu, como sou magra, e o cancro estava ao pé da costela, eles tiveram que me raspar a carne toda até à costela. Por isso é que eu digo, eu tenho uma parte em mim que já é oca. Oh, meu Deus. Porque há uma parte que não tem carne. Pois. O que eu tenho em cima da costela é prótese. Oh. O que eu tenho em cima da costela é a prótese. Porque antes tinha a prótese, mas tinha a carne. Agora fui raspada até à costela. E depois eles tornaram-me outra vez a fazer montes de exames. E foi outra parte fabulosa da minha vida. Porque eu Foi aquilo que tu pediste. Tu pediste e eu disse, ok, então vamos lá. Então vamos lá. Foi outra parte fabulosa da minha vida, porque eu tive que fazer os exames todos antes do cancro, eu tive que fazer todos, eu lembro-me que fiz em 3 dias 7 exames no Champalimau. Em 3 dias fiz 7 exames no Champalimau. E lembro-me perfeitamente da doutora Celeste, que faz ecografias às mulheres com cancro de mama, andar aqui com a sonda, andar e dizer assim, mas eu não vejo nada. E eu assim, graças a Deus, eu não vejo nada. Mas mesmo assim, por precaução, eles rasparam-me até à costela. Pois. Quando faço tudo, eles dizem-me assim, pronto, não precisa de tratamento nenhum a não ser o tamoxifeno. Pois. E é o que eu estou a fazer. E outra coisa engraçada, a primeira vez eu dei-me muito mal com o tamoxifeno, eu só aguentei 1 ano. Tu disseste logo, não. 1 ano de tamoxifeno, porque o tamoxifeno tem muitas complicações. A medicação certa para o cancro de mama, mas pode trazer muitas outras coisas. E eu dei-me muito, muito mal com o tamoxifeno. Por isso é que ao fim de 1 ano tive que assinar um documento a dizer que me recusava... Responsabilidade. Sim, de responsabilidade, a dizer que me recusava a tomá-lo. Neste momento já fiz 1 ano de tamoxifeno e estou excelente. Já sei que a idade é outra. Pois. E pronto, e nós como mulheres vamos mudando a nível hormonal, claro. Mas sou seguida. Estou a ser seguida novamente, de 4 em 4 meses, porque como foi o segundo tempo teve que ser agora mais encurtado, mas sinto-me bem. E agora, voltando outra vez à parte maternal, o teu filho, o ano passado, tinha 15. E ele vai à igreja, aqui em Moscavide. E ele vem à igreja aqui em Moscavide. Como é que foi a tua abordagem? Foi a mesma? Falaste com ele? Disseste-lhe outra vez, não, a mãe está doente? Ou tu disseste, não, a mãe tem cancro? A mãe tem cancro, de novo. Mas não... Viste mudanças nele? Em Deus, na parte cristã, se ele duvidou? Tu nunca duvidaste, mas e o teu filho? É assim, se queres que eu te diga, Marta, eu não sei. Porque a abordagem foi, olha, eu tenho cancro e isto vai ser resolvido... Com 7 anos, pronto, estamos na igreja, agora ele já tinha 15, não é? 15. Já tem ali uma abordagem Sim. E depois, sabes, eu tenho um historial de família de pessoas que morreram de cancro. Ok. Pronto. E então às vezes não é fácil, por isso é que nós às vezes emocionalmente temos os nossos altos e baixos. E por isso é que onde eu recorri sempre foi à palavra. Eu recorri sempre à palavra porque eu dizia, Deus tem de haver um propósito nisto. Tem de haver um propósito nisto. E como eu disse, desde o primeiro até ao do ano passado, onde eu meti na cabeça que tinha que ser em 2019, que eu tinha que ser operada, que tinha que fazer a minha reconstrução mamária e depois achar interessante ter um cancro lá dentro e fiz esta pergunta. Então, e digam-me, isso estava dentro de uma cápsula? E o médico disse-me, e por causa de estar dentro de uma cápsula é porque foi por isso que ele nunca se espalhou. E tu dizes assim, oh Deus, tu estás lá. É que é Oh mesmo. Deus, tu estás lá. E eu disse assim, então e há quanto tempo?
não sabemos, mas provavelmente já estaria cá há um ano. E tu pensas, tu tens uma coisa má dentro de ti durante um ano, se eu não fizesse reconstrução mamária, ele continuava lá e provavelmente iria se espalhar, porque começava a, não ia a continuar dentro da cápsula, não é? E tu és operada, porque metes na cabeça que és operada, mas com aquela paz e com aquela, vou ser, convicção. E depois tu percebes, Deus, tu guardaste. Ele estava cá há um ano e não aconteceu nada. E tu tentaste passar isso para o teu filho, para ele nunca... Para ele não duvidar. Estamos cá. Mas também já disse ao meu filho, como digo várias vezes, e uso isto, às vezes até quando prego aqui na igreja, é uma expressão que eu às vezes uso. Nada nos poderá separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nada nos poderá separar do amor de Cristo. E eu sei que Deus nunca me vai levar até o meu propósito estar cumprido. Aconteça o que acontecer, Deus nunca me vai levar até o meu propósito estar cumprido. E sei que desde o cancro até agora já concretizei algumas coisas no propósito. Mas ainda não está... Mas queres que eu te diga, eu acho que ainda me falta alcançar algumas coisas. Às vezes nós como cristãos temos aquela eu não tenho, e o cancro, as coisas boas que me trouxe do cancro é que tu vês a vida completamente diferente. Mas a maioria das pessoas até diz isso. Tu deixas, para já deixas de dar valor a coisas que não têm valor. Guerrinhas, discussões, Exato. diz que disse, a minha entre a maçã, 100 a 200. O que eu quero mesmo na minha vida é paz. Paz. E se eu puder estar em paz com todos, melhor ainda. Se eu não puder, olha, paciência. Mas o que eu quero mesmo na minha vida é paz e tranquilidade. E como o meu propósito ainda não está completo, eu digo assim, eu ainda vou cá andar mais uns anos. Mas digo sempre isto. Porque às vezes nós ficamos revoltados quando algumas coisas acontecem com pessoas que são nossas e são cristãs e vão embora. E nós pensamos assim, Deus, porquê é que levaste esta pessoa tão cedo demais? E às vezes ficamos revoltados, frustrados. É aquela situação dos outros. Aquela situação dos outros. Deus não nos dá a resposta. Nós às vezes não conseguimos compreender o propósito porque Deus não te dá as respostas para tudo. Não. Mas há uma coisa que eu aprendi, Deus é soberano. Deus é soberano e nós só temos que dizer, ok. Sabes que fugindo um bocado ao tema, mas estamos numa conversa, eu quando vejo essas situações eu penso sempre, já cumpriu o seu propósito. É um exemplo, era o que estavas a dizer e é exatamente isso que me disseram e eu que eu meti na cabeça e que acredito a 100%, que é, já cumpriu o seu propósito. Às vezes nós vemos pessoas de 90 anos, cristãs, e estão nas últimas. E às vezes dizemos assim, oh Deus, porque é que esta pessoa ainda cá está? E não tem a ver com cancro, pode ser outra doença, coisa, claro. E o que vem sempre ao meu coração é assim, ainda não cumpriu o seu propósito. Porque nós, no dia, eu amanhã posso não estar cá. Mas já dei esta entrevista e esta entrevista pode ter ajudado alguém. Estás a perceber? Então o meu propósito está completo. Até porque tu estás cá a fazer esta entrevista porque tu és um exemplo. E eu falo por mim e por outras pessoas que se calhar vão ver e que te conhecem, tu és um exemplo de cristã, de mãe, de mulher e é por isso que tu estás aqui. Porque... Mas vou-te dizer uma coisa, e por acaso vinha a falar, acho que vinha a falar isso hoje com o Rafa quando vinha no carro. Ou se não foi hoje, foi recentemente. Todos nós cristãos estamos em obras. E isto falei com ele no carro, exatamente, falei hoje com ele no carro. E muitas vezes eu estou aqui contigo, não é? E estamos a ter uma conversa franca e uma conversa em que sabemos que Deus está presente. Exato. Mas não deixamos de ter muitas vezes os nossos conflitos internos. É porque às vezes as pessoas põem uma capa de cristianismo. Eu tenho uma capa de alegria, mas não é capa. Eu sou uma mulher que gosto de brincar, gosto de estar, gosto de estar no sorriso. É muito difícil não me verem com um sorriso.
Mas isso não quer dizer que eu não tenho os meus conflitos internos. Os meus conflitos internos muitas vezes são as minhas lutas entre a alma e o espírito e o próprio e aquilo que nós somos, porque nós vivemos neste mundo e não vivemos isolados do mundo. Aliás, eu adoro pessoas, eu adoro conviver com pessoas, gosto de me dar com pessoas de todos os níveis, de todas as áreas sociais. Mas evangelizar, eu acho que... Porque isto é cristianismo. Exato. Jesus andava com todos. Mas isso não quer dizer que eu seja uma mulher perfeita. Nada disso. Eu estou sempre em obras. Se eu tivesse um letreiro, dizia continuamente em obras. Agora há uma coisa. Em construção. Em construção. Agora há uma coisa. Há coisas que eu sei que determinei na minha vida e que não vou dar um passo atrás. Claro. E não vou dar um passo atrás. Porquê? Porque já os ultrapassei. Yeah. E porque achas que já tiveste o aprendizado, Deus já te mostrou que... Exatamente. E que não vale a pena insistir. Não vale a pena insistir. Agora, acabando aqui a nossa conversa, Está a ser voltando muito boa. aqui a reta final, o que é que tu dizias, tanto a mulheres cristãs e não cristãs? Olha, a primeira coisa que eu dizia foi... A primeira coisa que eu dizia, ou que vou dizer, é isto. Cancro de mama. Uau. Um dos mais existentes em Portugal. Primeira coisa a fazer, primeiro conselho, apalpar as maminhas. Eu descobri que tinha um caroço através de uma pessoa na televisão que teve cancro de mama e que disse: quem me estiver a ouvir neste momento e for mulher, apalpa as suas maminhas. Eu lembro-me literalmente onde eu estava. Eu não estava na minha casa, até estava na casa da minha mãe, e estava a ouvir a Nuxa, que até é uma cantora, e disse assim: apalpem as vossas maminhas. E eu, bora lá fazer isto que eu nunca faço. E comecei a palpar e notei um carocinho tão pequenino, mas não era nada do Berlim era uma coisa enorme. Yeah. Um carocinho tão pequenino, e foi isso que me levou a fazer o exame, a ir fazer a minha primeira mamografia, porque normalmente com 37 não se faz mamografias. Foi a minha primeira mamografia. Portanto, ponto número 1, apalpem as vossas maminhas. Ponto número 2, cancro de mama, se for diagnosticado, só tem uma hipótese. É ouvir o que os médicos dizem, ir à luta. Isto para qualquer mulher. Agora, para as mulheres de Deus e para as mulheres que acreditam em Deus, não estamos sozinhas. Nunca. Nunca estamos sozinhas. Nunca estamos sozinhas. E se alguma de vocês me tiver a ouvir e quiser, através da Marta, e estiver a passar por esta situação, falar comigo, 100% disponível. E mandar mensagem E também. mandar Temos mensagem. o Facebook da Mulher de Propósito e o Instagram também. Exatamente. E também falar com a Filipa. Ok. E pronto, olha, obrigada. Nada, gostei muito. Eu também. Sempre às ordens. E olha, acho que tirámos muito daqui. Eu também acho que sim, sabes? Eu também acho que Foi sim. muito bom. Não sei quanto tempo está a durar a conversa, mas... Nem eu. Eles depois dizem-nos no fim. Mas olha, obrigada. Obrigada, vá.